Estamos aqui na Igreja da Graça de Petrópolis, eu sou o pastor João Merino e vamos ministrar agora o curso Fé, a 6ª lição, a derrota de Satanás. Se você quiser o arquivo do curso, da folha do curso, aí você manda um zap para mim, que eu mando para você o arquivo desta lição, para você poder acompanhar também aí. Tá ok? Receberam aqui na igreja a lição? Vamos começar. Curso Fé, lição de número 6, a derrota de Satanás. Um dos assuntos mais sérios é a realidade espiritual. Existe um mundo diferente do material, o mundo espiritual. Nele há duas forças que agem, o bem e o mal. Nesta lição vamos aprender a origem do ser que é responsável por todos os sofrimentos e as calamidades que existem em nosso mundo. É ele que faz com que milhares de pessoas vivam como se fossem bestas feras, roubando o próximo, mentindo, traindo, estrupando crianças indefesos. Veremos o que deu a entrada em nosso planeta a este ser tão vil e desprezível, que, desde que aqui chegou, tem espalhado ódio entre as pessoas e feito todo tipo de pesadelo tornar-se realidade. No entanto, veremos também que ele hoje é derrotado e não nos pode mais oprimir. Foi o Senhor Jesus que o derrotou, e ele fez isto por nós. Somos de tal maneira privilegiados que a vitória de Cristo foi lançada à nossa conta, como se nós a tivéssemos realizado. O que fazer quando o diabo nos ataca? Esse é um dos tópicos desta lição. É preciso saber que nenhuma ação do diabo deve ser tolerada. A nossa redenção é um fato verdadeiro e glorioso. Estudaremos uma advertência bíblica sobre procedimentos que devemos adotar para não dar chance ao maligno de atacar-nos e como viver a nossa redenção. Aprenda a sua real posição diante de todas as coisas e passe a ser um vencedor. Assuma os seus direitos em Cristo e desfrute da vida abundante que foi trazida pelo Senhor Jesus em Cristo. R.R. Soares. Então aqui é um resumo daquilo que nós vamos ver. Vamos ver aqui que é o diabo, Satanás, que entrou no mundo e que trouxe a desordem, que trouxe o mal. Quando Deus criou o mundo, criou perfeito, para todos viverem em harmonia. Mas por causa da desobediência do homem, do pecado, o diabo, ele pôde entrar neste mundo e passar a dominar desde então. A Bíblia chega a dizer que o mundo jaz do maligno. Então ele coloca o mal. Ele vem induzindo pessoas a traírem, a brigarem, a serem um contra o outro. Mas Jesus ele venceu. E esta é a parte que nos interessa, que a obra em Cristo Jesus nos dá autoridade para não mais vivermos as vontades de Satanás. Porque a vontade de Satanás é que o homem padeça. A vontade de Satanás é que o homem pereça. Mas a vitória de Cristo, ela também é a nossa vitória. Vamos lá? A derrota de Satanás. Apesar de muitos não acreditarem na existência do diabo, nós sabemos que ele é real e atuante. Basta olhar nas páginas dos jornais para ver suas obras, bem como visitar os hospitais e casas de recuperação, para conhecer sua capacidade destruidora. Se ele não existisse, quem é o causador de todos estes males que vemos por todas as partes? Se ele não fosse real, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos teriam enganado quando afirmaram categoricamente a sua existência. Considerar o diabo uma lenda ou figura de retórica é fazer-lhe um grande bem, pois permite que ele fique livre para continuar suas funestas ações. Quando existe algum problema, algum mal causado, às vezes a pessoa ela
não entende que por detrás tem uma ação demoníaca ali. Quando falamos em diabo, temos que entender que não é o diabo um único ser. Quando falamos em diabo, falamos de uma obra realizada através de demônios também. Porque quando o diabo ele saiu dos céus, foi expulso dos céus, ele levou consigo uma terça parte. Então, quando nós falamos diabo, não é unicamente ele, mas ele que planeja, ele que comanda. Então, é ele, né, quando falamos dele, porque existem demônios que cooperam com ele para a destruição do ser humano. E quando a gente fala ou pensa, o diabo não existe, isso aí é invenção, nós estamos fazendo um bem para ele. Por quê? Porque ele vai continuar agindo sem que alguém faça algo para se opor contra. Porque quando Jesus venceu o diabo, ele nos deu também capacidade para desfazer as obras do diabo. Se eu não entender que ele está por detrás da destruição, ele vai continuar agindo normalmente. É como se eu não soubesse o porquê daquilo que está acontecendo. Eu colocar aquilo como obra do acaso, como algo natural, como vontade de outra pessoa. Mas quando eu entendo que por detrás tem ali uma ação maligna, tem como eu agir para que aquela obra seja desfeita. Então é importante que nós venhamos ter entendimento que por detrás do mal existe uma ação maligna. Existe ali um ser que comanda aquela situação. Vamos lá. Sua origem. Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome era Lúcifer, o que leva à luz. Era um anjo glorioso, porém, permitindo que o orgulho surgisse em seu coração, desejou ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. Vejamos duas passagens bíblicas que falam desse ser. Está lá em Isaías, quem tem a Bíblia em casa quiser abrir, Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Eu vou até pedir para o Bernardo ler aqui para mim, Isaías. Vai lá, Bernardo, lê um pouquinho para mim aqui. Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 15. E depois nós vamos ler Ezequiel, dos versículos 28 ao 19. Essas duas passagens do Velho Testamento, porque Isaías e Ezequiel, eles foram profetas. Ezequias, eles foram profetas. Foram profetas de Deus. E quando eles profetizaram aqui, abre aí, Bernardo, Isaías, capítulo 14, isso, depois Ezequiel. Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao 15. Quando eles falam aqui, eles estão falando do diabo. Você vai ver também que em Ezequiel ele fala ali do rei de Tiro, mas ali está fazendo uma analogia ao diabo. Está falando do diabo que caiu, que veio à terra. Então essas duas passagens falam aqui da origem do diabo. Vai lá, lê primeiro Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e, no monte da consagração, me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha aqui. Aqui fala da queda de Satanás, que ele caiu, ele era a estrela da manhã. E você vê que uma dos motivos por ele ter caído é ele ter o orgulho no coração.
é ele ter querido ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. Cuidado com o orgulho. O orgulho procede à queda. Deus criou, não o diabo, mas ele criou um querubim, chamado Lúcifer. E ele, então, se exaltou, ele achou que ele era tão grande, tão poderoso, que poderia ser mais do que Deus. E aí foi a queda. Nós não podemos deixar o orgulho entrar em nossos corações, porque senão vamos ser semelhantes ao diabo. Leia aí agora Ezequiel 28, do 12 ao 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras ofogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então, aqui, nestes dois textos, nós vemos aqui a origem de Satanás, do diabo. Você vê aqui a origem dele. Ele foi criado como um anjo protetor, estava com Deus, mas foi achado iniquidade. Ele se voltou contra Deus, quis ser mais do que Deus, e ele foi lançado fora. E agora ele, como não pode diretamente fazer nada contra Deus, então ele vem contra nós, que somos a criação de Deus. Mas Deus enviou Jesus, que realizou a obra, que nos mostrou o lado espiritual e como fazer para que o diabo não prevaleça em nossas vidas. Vamos lá, continuando aqui no texto. Como o diabo entrou em nosso mundo. Deus criou a terra e entregou o homem. Porém o Senhor o advertiu de que não lhe desobedecesse, comendo do fruto da árvore do bem e do mal, o que acarretaria sua morte. Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, ao ser tentado pelo diabo, ele comeu do fruto. A Bíblia diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. A morte a que o Senhor Deus se refere neste versículo é a natureza de Satanás. Desde então, o diabo passou a ter livre trânsito na terra,
realizando as suas terríveis ações, o pecado cometido por Adão deu-lhe o direito de agir nesse mundo. Então veja que por causa do pecado, o diabo agora teve o direito de agir no mundo. Por um homem veio o pecado, logo todos pecaram. Então o diabo pôde agir na vida de todos. Mas graças a Deus, que pela obediência de um, de Cristo, a vida ela veio. Então nós temos direito à vida em Cristo Jesus. O diabo não pode agir na vida daquele que se volta para Deus, que se converte a Ele, que recebe Jesus como seu Salvador. Então isso nós temos que entender. Por causa do pecado entrou a morte, entrou a ação de Satanás. Mas por causa da vinda de Cristo, Jesus ele trouxe novamente a cada um de nós o direito de vivermos sem a ação do diabo. Ele vai tentar, mas só vai conseguir êxito se nós permitirmos, porque nós temos o direito de dizer não às obras dele em nossas vidas. A derrota de Satanás. Essa situação durou até o momento em que o nosso Deus se tornou carne e veio a este mundo, o qual estava aniquilado pelo poder do diabo. A Bíblia declara: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. As Escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras do diabo. Portanto, o inimigo está derrotado, vencido, e não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre nossa vida. Na verdade, o adversário só tem poder na vida do cristão se este o permitir ou se não conhecer os seus direitos em Cristo. Escrevo-vos, porque venceste o maligno. 1 de João 2,13. Então veja que quando Jesus se manifestou, ele desfez as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Veja, Jesus, Filho de Deus. E nós somos o quê? Filhos de Deus, através de Cristo. Então, da mesma maneira que Jesus desfez as obras do diabo, da mesma maneira que ele expôs publicamente as obras do diabo, nós também podemos fazer da mesma maneira. Além de desfazer as obras do diabo, nós podemos abrir os olhos daqueles que estão ainda cegos e mostrar a eles que o diabo rouba, mata e destrói, para que aquelas pessoas deixem de sofrer. O que não falta, infelizmente, são pessoas sofrendo neste mundo. Tem pessoas sofrendo de todos os tipos de males. Pessoas sofrendo com problemas espirituais, problemas do coração, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na família. O mal está aí roubando, matando e destruindo. E nós, como filhos de Deus, podemos tanto desfazer as obras dele, como também abrir os olhos daqueles que ainda estão como que cegos, para que eles não sejam mais enganados pelo diabo. Continuando. Podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, tudo que ele fez é lançado em nossa conta. Nós somos vencedores sobre o diabo. É assim que Deus nos vê. Satanás foi eternamente vencido quando o amor deu a sua vida por nós no Calvário. É bom você sempre se lembrar disso. E toda vez que o adversário tentar levantar a cabeça para atacá-lo, repreenda-o dizendo: derrotado, fora, na minha vida não. Eu não permito que você contradiga a palavra de Deus. Nós aprendemos aqui, até acho que na lição, os nossos direitos à bênção. Que o direito não reclamado é direito inexistente. O diabo, ele não respeita regras. Apesar de nós termos a vitória em Cristo Jesus, o diabo não vai querer que nós venhamos vivê-la. Então ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Mas nós temos o direito, porque Jesus conquistou por nós. O que eu tenho que fazer? Assumir. Falar: diabo, agora eu entendo, agora eu sei. Na minha vida não, em nome de Jesus.
O que fazer quando o diabo nos ataca? Não devemos temer as ciladas do diabo. Em Isaías 54, 17, a parte A, está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Devemos ficar acordados e sempre identificar que por detrás de todo o mal está a mão do maligno. É bom prevenir, porque ele nunca aparece e diz: eu sou o diabo e vim tentá-lo. A verdade é bem diferente. Ele tudo fará para você não acreditar que ele está ocorrendo, não acreditar que o que está ocorrendo procede dele. Muitos são tão enganados que chegam ao ponto de exclamar: poxa, tudo é do diabo? Que nada, nós temos parte nisso também. Afinal de contas, quem mandou que eu comesse aquela comida? Coitadinho do diabo. Agora tudo o que acontece de mal foi ele que fez. É triste, mas é verdade. Declaração como estas, muitas vezes sai dos lábios dos filhos de Deus. Então eu tenho que estar ligado, para que eu não venha deixar de entender por detrás daquele mal tem uma ação maligna. Porque senão ele vai continuar agindo e eu vou ficar de braço cruzado. Não, eu tenho que entender. Por detrás, por exemplo, do vício do álcool, tem um demônio ali agindo. Então eu tenho que entender isso aí e falar: diabo, não adianta, eu sei que você está por detrás disso aí. Por detrás daquela enfermidade, tem a ação do diabo. Diabo, não adianta, eu sei que você está por detrás. De alguma maneira ele age, ou cegando o entendimento do ser humano para que não ande na verdade, e fazendo com que o ser humano venha praticar coisas terríveis. De alguma maneira ele está agindo, ou de forma direta, ou de forma indireta. E quando eu entendo, eu vou me levantar contra ele, para que ele não possa mais agir, nem de forma direta e nem de forma indireta, para que a obra dele venha cessar na minha vida, venha cessar na minha família. Uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5,8. É bom levar a sério esta advertência do Espírito Santo. Ele sabe que o inimigo é astuto e tem conseguido tragar muitas vidas. No entanto, não podemos temê-lo, nem nos acovardar quando ele surgir com as suas tentações, porque Cristo nos libertou completamente do seu poder. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que faça algo contra o maligno. Tudo o que ele tinha de fazer já foi feito. Agora, o Todo-Poderoso não tem mais o que fazer com o diabo. Na mente de Deus, Satanás já foi vencido e derrotado. Ele nos recomenda: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1, parte A. Você não se deve sujeitar mais ao diabo. É seu dever levantar-se e sair do cativeiro, pois, por meio da obra de Jesus, você já venceu o maligno. Faça com que ele ouça isso dos seus lábios, reconheça a sua libertação e passe a confessá-la ousadamente. Veja, o diabo, nosso adversário, ele anda em nosso derredor. E ele faz de tudo, de tudo. Uma das estratégias do diabo é enfraquecer a igreja para que ele possa concluir com as obras dele aqui na terra. Porque a igreja, que somos nós, e quando eu falo nós, aquele que aceitou Jesus, aquele que entendeu o que Deus ele realizou por Cristo, por nós lá na cruz, aceitou, se arrependeu dos pecados, leva uma vida santa diante de Deus. Estes somos nós que eu falo aqui. Tá? Então, o diabo ele sabe que através de nossas vidas, ele vai perdendo a autoridade para poder agir na terra. Porque quando a igreja se levanta e ora, paralisa a obra dele. Por exemplo, nós temos autoridade para paralisar a obra dele na nossa nação. Por que o diabo está agindo na nação? Por que ele está trazendo destruição às pessoas? Porque às vezes muitos de nós não usamos da autoridade que Deus nos deu. E não oramos. Não oramos pelo governo,
não oramos pelas autoridades constituídas. E aí o diabo tem como que autoridade para agir ali no governo e trazer destruição à nação. Mas se nós, como filhos, entendermos a nossa posição, vamos paralisar as obras do diabo. E é assim que nós temos que fazer. Veja, ele vem bramando como um leão. Um leão. E uma das estratégias é o quê? Paralisar a igreja. Paralisar o Filho de Deus. Já percebeu que se faz de tudo para que pessoas não vão à igreja, para que pessoas não busquem Deus, para que pessoas não acreditem na Bíblia, para que pessoas não busquem o Senhor? A cada dia vão tentando paralisar isto. E nós temos que fazer o quê? Temos que manter a nossa posição. Qual posição? Em Cristo Jesus. Saber que nós somos filhos. Vamos lá. O que fazer com a nossa redenção? Deus espera que aceitemos a nossa redenção e passemos a agir como redimidos. O diabo sabe que tem de obedecer a todos aqueles que descobrem esta verdade. A Bíblia declara: porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 6:20. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre, pois como poderemos glorificar a Deus por meio dele, se ele está sendo consumido por enfermidades? Também devemos impor que todo pecado saia do nosso espírito, senão será impossível glorificarmos a Deus em nossos corações. Quando Deus declara um fato, para ele é um assunto encerrado. Toda vez que o diabo lhe trouxer qualquer mal, repreendam em nome de Jesus e mande-o sair. A nossa redenção é real. Somos território liberto. A escravidão sobre nossa vida terminou. O senhorio do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais do que vencedores. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons a quem? Aos homens. Veja que Deus, ele nos comprou para ele. Então, a nossa vida pertence a quem? A Deus. Então, ele nos redimiu. Ele nos redimiu do pecado e das enfermidades. Então, nós não podemos mais deixar o diabo reinar com doenças no nosso corpo e nem com pecado em nosso espírito. Temos que assumir que pela liberdade, Cristo nos libertou para a liberdade. Temos que assumir que ele levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. E não andarmos mais neste mundo como pecadores ou pecando. Não. Deus nos livrou do pecado. Então agora nós podemos andar em santidade, sermos santos como ele é santo. E aqui diz, como que eu posso glorificar a Deus com o corpo enfermo? Então eu não posso aceitar a enfermidade também no meu corpo. O diabo está amarrado em nome de Jesus. Ele não pode agir com a enfermidade no meu corpo. Eu tenho que orar a Deus e determinar a saída dele, do meu corpo, da minha vida. A nossa posição. Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Portanto, dizer da boca para fora que somos libertos das garras do maligno, mas não agir de acordo com a palavra de Deus, nada nos adiantará. No entanto, se tornarmos ao pé da letra as afirmações que o Senhor faz a nosso respeito e começarmos a usar os nossos direitos, poderemos ficar certos de que o nosso Deus não nos deixará sozinho nessa luta. Bem ao contrário, ele mesmo a tomará como sua e nos dará a vitória. A nossa posição é de completa vitória. Porém, lembremos mais uma vez, de nada valerá para nós o que Deus declara ser nosso, se não aceitarmos as recomendações bíblicas, nem agirmos de acordo com elas. Diz a palavra do Senhor,
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas não adianta eu saber o que Deus diz se eu não praticar. Eu tenho que estar na posição que Deus ele me coloca. Não adianta eu ficar numa posição diferente. A pessoa ela quer vencer, mas ela quer ficar numa outra posição. Não dá. Eu tenho que ficar na posição que Deus ele me coloca. Então, naquela posição, eu vou assumindo ali aquilo que Deus ele realizou por mim. E o diabo, ele não pode ter vez em nossa vida. Nós vamos nos levantar agora contra as obras do diabo. Se você estiver enfermo, você vai mandar ele sair com esta enfermidade do teu corpo. Você está lá com mal na família, você vai mandar ele sair em nome de Jesus. E é lógico, como que o diabo ele consegue agir? Fazendo com que a pessoa ande contrário à palavra. Por que muitas vezes o diabo tem conseguido êxito na vida de alguns, mesmo esse mandando ele embora? Porque não adianta eu mandar o diabo embora e andar fora da palavra. Porque o que faz o diabo agir na vida da pessoa é quando a pessoa ela toma decisões baseadas na mentira. Pastor, na mentira? Porque tudo aquilo que é contrário à Bíblia, a palavra é o quê? Mentira. Ao invés da pessoa tomar a decisão baseada na verdade, ela toma baseada na mentira. Veja, Deus, ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o diabo, ele é o quê? É o pai da mentira. Então, quando eu ando na mentira, mesmo mandando ele embora, ele vai permanecer, porque ele está seguro na vida da pessoa. Sim, eu tenho que resistir, eu tenho que mandar embora, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não adianta eu mandar o diabo embora e andar na vontade dele, porque ele vai continuar, de certa forma, agindo em minha vida. Eu tenho que repreender, mandar embora e andar na verdade, porque aí ele não vai ter mais como agir em minha vida. Fique em pé, vamos fazer a oração. Se você tem alguma enfermidade, você não vai aceitar. Tem algum problema, você vai se levantar contra em nome de Jesus e vai andar na verdade, vai assumir a tua posição. Meu Deus, estamos aqui diante da tua presença e o Senhor nos redimiu pelo sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. E se existem pessoas que ainda não aceitaram esta obra, antes de fazermos a oração contra o nosso inimigo, o diabo, porque só tem autoridade aquele que é filho, porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, faça uma oração e diga: meu Deus, eu quero fazer parte dos redimidos do Senhor, daqueles que têm a redenção, daqueles que são purificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Eu não quero mais andar no pecado, eu não quero mais viver nas mãos do diabo. A partir de hoje eu quero a minha vida para o Senhor. Pai, eu entendo que o sangue de Jesus derramado foi o preço pago pela minha vida. Eu não quero mais viver na mão do diabo, mas eu quero viver agora na mão do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Isto, primeiro faça a tua confissão. Vai confessando Jesus na tua vida. Vai confessando que você não quer outro, que você entende esta obra, que você foi comprado pelo sangue lá na cruz do Calvário, que você não vai mais andar no pecado. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa. Isto, e seja uma nova criatura. Meu Deus, eu oro juntamente com estas vidas, tanto aqui na igreja, como também, meu Deus, na casa, que acompanham nesta live. Meu Deus, vai agora alcançando em nome de Jesus, perdoando os pecados, para que esta pessoa seja uma nova criatura, seja de fato um filho de Deus.
para que o diabo não venha mais agir nesta vida. Jesus vai tomando agora e vai operando o milagre em o nome de Jesus. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Meu Deus, e nós estamos na Tua presença. E estamos agora dizendo não a toda obra de Satanás. Estamos agora dizendo não às doenças. Estamos agora dizendo não às misérias. Estamos dizendo agora não às brigas dentro dos lares. Estamos dizendo não aos vícios. Diabo, não adianta. A nossa mente, ela foi renovada e nós entendemos que por detrás do mal está a atuação. Por isso nos levantamos agora e dizemos: sai de nossas vidas, vai saindo da mente, do coração, vai saindo agora da fonte de renda, vai saindo agora do corpo, vai saindo agora deste coração, desta mente. Vai embora com as tuas misérias, com o teu engano, com o teu fracasso, com a tua derrota. Nós dizemos agora: pegue tudo que é teu, recolha agora as tuas dores, recolha agora as tuas enfermidades, recolha agora o teu mal e vai embora com tudo que é teu, vai embora agora com a tua dor, vai embora agora com o teu mal. Nós te repreendemos agora e nós exigimos: vai caindo por terra. Meu Deus, passe com o teu poder, arranque agora todo espírito imundo que age na mente, no coração, que age nesta vida. O mal não pode prevalecer. Sai da visão, da audição, da fonte de renda, da família, sai da mente, aonde quer que você esteja agindo. Nós estamos agora paralisando as tuas obras e no poder de Deus nós exigimos todo o mal, toda a maldição. Diga sai, diga sai, diga sai e sai, em nome do Senhor Jesus. Isto, levante as mãos, tome posse da bênção e da vitória. Seja abençoado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida, a minha vida. Move as águas, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. tome posse da bênção. Seja curado agora, seja liberto agora, seja abençoado agora.
A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 11, versículo 14, que Jesus estava expulsando um demônio o qual era mudo. E aconteceu que o demônio saiu e o mudo falou. Aquele homem falou. Oh Jesus, obrigado, Pai, pelo teu poder. Saindo o demônio, aquele homem começou a falar. Já não era mais mudo. A obra foi realizada. Quando o valente guarda armado em sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Não deixe o diabo seguro na tua vida, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, a verdade liberta. A verdade liberta da ação de Satanás. Deixa a verdade te libertar. Deixa o poder de Deus te libertar. Não aceite mais as obras do diabo em sua vida. Seja um vencedor. Diga: eu tomo posse da vitória. Diga: estou curado e liberto pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus? Amém? Tome posse da bênção, tome posse da vitória. Até faça o que você não fazia, você que está em casa, porque agora saiba que Deus passou com o poder dele e arrancou as obras do diabo na tua vida. Às vezes você tinha dores no corpo, pode perceber que você não tem mais dor. Estava lá com problema na coluna, você foi curado em nome de Jesus. Toma posse da bênção da vitória. Algumas situações a pessoa ela pode ver de imediato, outras vai precisar de um exame médico. Mas creia, Jesus te curou. Você está curado, liberto pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar.